Olá, sou o professor Marcos Fábio, sou sócio-diretor da Formatar Consultoria Empresarial e nós estamos aqui hoje para falar sobre o vendedor empreendedor. Eu tenho uma empresa de consultoria, sou sócio fundador dela, já atuamos aí há 19 anos no mercado como profissional e já a empresa já há 12, e eu também sou professor do curso de pós-graduações, dou aula na Fundação Getúlio Vargas de Estratégia e também sou autor do livro Olhar Empreendedor, Reflexões para Atitudes. E aí o nosso bate-papo de hoje é falar sobre o vendedor empreendedor. Quem é esse cara, né? Quem é essa pessoa? E aí eu queria começar fazendo uma provocação, porque quando eu estou fazendo palestra para vendedores, eu sempre gosto de colocar essa tela e vocês não têm noção da reação. Já notou que é um óbvio que todos os dias precisa ser dito e a gente não para prestar atenção? A pergunta que eu faço para eles é essa aqui, ó. Para que serve a venda? Será que essas pessoas já pararam para se perguntar para que serve a venda? Porque às vezes eu tenho a noção de alguns vendedores, quando eles estão lá, eles acham que venda é só para vender. E aí quando a gente começa a discutir sobre isso, vamos parar um pouquinho para a gente pensar para que serve a venda? Olha para você ver. A venda, ela serve para pagar as contas da empresa e ainda ter o lucro. Então a venda serve para pagar os impostos, por exemplo. Você tem que tirar da venda os impostos sobre a venda. A venda serve para pagar os salários e as comissões, tanto dos vendedores e quanto dos outros funcionários da empresa. Então é da venda que você tira o dinheiro para isso. É da venda que você tira dinheiro para pagar os custos fixos, né? Água, luz, telefone. É da venda que você tira dinheiro para remunerar o capital investido. Ela remunera o capital investido. Porque não adianta nada você investir o dinheiro se esse capital não for remunerado. Então é melhor deixar ele parado na poupança, por exemplo. É da venda também que você tem que remunerar o lucro. Você tem que gerar lucro. Lucro é preciso. Porque o lucro é que vai fazer com que você sustente o crescimento do negócio. Empresa que não gera lucro se torna cruel com os funcionários, porque ela não consegue pagar direito, às vezes nem paga em dia. Não é isso? E a venda serve ainda para você pagar a mercadoria que foi vendida, se for um varejo ou se for uma indústria, para pagar a matéria-prima que foi utilizada para poder fazer isso. Então, não sei se o vídeo vai poder conseguir mostrar direito, mas é muito peso que a gente coloca na venda. Então, se a venda serve para tudo isso, será que os vendedores estão pensando que quanto mais caro vender, melhor? Mas é engraçado, que a sensação que a gente tem é que eles gostam de vender barato. Não é a sensação não, é a certeza. Sabe por quê? Quanto mais barato for uma mercadoria, mais fácil ela é de vender. Quanto mais barato for uma mercadoria, mais fácil é o trabalho do vendedor. Quanto maior for o prazo, mais fácil é o trabalho dele. E como ele ganha comissões sobre a venda, não é sobre o resultado, pouco importa se aquela venda deu resultado ou não. Então, a gente precisa começar a fazer os vendedores, os profissionais de venda, a começar a compreender que para que a empresa gere lucro, existe a necessidade de empreender o esforço adicional de vendas. E para isso, eu preciso falar para vocês sobre as 3 eras da venda, para que a gente consiga realmente empreender esse esforço adicional de vendas, né? Quando a gente vai falar isso, está lá no livro do Jeff Toole, que é Vendas Estratégicas, né? Vendas Complexas, que ele fala o seguinte: tem 3 eras que a gente pode classificar a venda. Ele fala que até 1975 a gente fala que a venda é a era do produtar. Por quê? É o produto que fazia a diferença. E se você era um vendedor, você tinha que saber falar do produto, tinha que ter o script de vendas muito bem feito e estava tudo certo, estava tudo resolvido, né? Só que aí o tempo foi mudando, foi passando e entrou uma segunda era, né? Que é a era lá até de 75 a 95, que é a era de ouvir o cliente. Era a era que a gente tinha que escutar o cliente para tentar entregar para o cliente o que ele tinha pedido. Só que esse modelo também começou a entrar em falência, porque a gente começou a descobrir que o cliente não sabia verdadeiramente o que ele queria. E que tinham empresas que não necessariamente estavam dando para o cliente o que ele tinha pedido, mas estavam dando algo que nem ele mesmo sabia que ele queria. Chega uma nova era, que é uma era que eu costumo chamar, isso não está nos livros, eu que chamo dessa forma, que é a era do clientar. O cliente virou verbo. Eu cliento, tu clientas, ele clienta, nós clientamos, vós clientais, eles clientam. E o que é clientar? Clientar significa que
que você precisa conhecer realmente um belo diagnóstico do cliente para entregar para ele uma solução, que não necessariamente naquele momento é uma venda, porque você não tem que estar preocupado com a venda hoje, mas a venda ao longo do ciclo de vida desse cliente. Então muitas vezes uma não venda hoje te garante mais venda amanhã do que propriamente uma venda hoje, e a gente precisa então começar a compreender o que a gente chama de solução. Então eu gosto de dizer que o vendedor empreendedor, ele gosta de lidar com o problema, porque quando alguém fala eu tenho um problema, tem gente que fala, não, vem fulano de novo com problema. Não, se alguém falar para você ter um problema, você tem que chamar ele do problema oba. O que é o problema oba? É quando você fala oba, né? O que é o problema oba? É porque todo cliente que está com um problema é uma chance de você levar uma solução para ele. O que significa levar uma solução? Como que você resolve o problema oba? E aí é que está a postura empreendedora. Primeiro, pense na eliminação do problema. Como eu vou resolver o problema daquele cliente? Porque pode ser que além daquele cliente existam outros clientes com o mesmo problema. Então aí é uma oportunidade para você resolver o problema daquele cliente e dos outros. Então você pode ter um tamanho de mercado muito maior para você explorar. E depois você se pergunta, já que eu vislumbrei a oportunidade, o que eu preciso fazer? Quais são as atitudes que eu tenho que tomar? E nunca esqueça que os grandes vendedores são vendedores que têm dentro do peito a missão está no peito, está transbordando, e se ele sabe que a missão dele é solucionar o problema do cliente, aí ele vai procurar a pensar de que maneira fazer isso, mostrando os benefícios daquela solução. E aí então você começa a pensar a venda de uma forma completamente diferente, não focada no produto, mas sim no valor que o cliente foi buscar, né? Eu gosto muito de dizer que a diferença entre produto e valor, né? Por exemplo, você não compra rosas, porque rosa, uma dúzia de rosa no pé de rosa lá em Barbacena, que é um arranjo produtivo lá de flores, você vai pagar lá R$20 na dúzia, e um buquê custa 200. Mas reconciliação, rosa no pé não compra não, mas no buquê ela compra, e tem muito mais valor. Não é isso? Se você fala sobre entender do negócio para empreender, né? Imagina o seguinte, você trabalha numa loja de móveis de alto luxo. Qual é o negócio dessa loja de móveis? Não é móveis, o negócio dela é decoração, é criar ambientes agradáveis. Então se você quer vender mais, você não tem que fazer curso de vendas não, você tem que fazer curso de decoração, para poder oferecer uma consultoria para o cliente, conversar de igual para igual com o decorador, para oferecer para ele a melhor solução. É disso que eu estou falando. E aí então vem a grande diferença que a gente bate na tecla todos os dias, porque nós temos o vendedor e nós temos o atendente. O atendente é o escorador de pilastra, que está lá esperando, às vezes é a menina que está lixando unha. O atendente é aquele que está lá, você pergunta, tem? Ela fala, não tem, então obrigado. Ou então tem, vem cá, toma aqui, leva e vai embora. Isso não é venda, isso foi uma compra. O cliente que comprou, não foi ela que vendeu. Agora, o vendedor realmente, ele tem que trabalhar com 4 verbos. Gravem esses 4 verbos. Nós estamos falando de estudar o segmento que você trabalha, entender desse segmento. Depois, entender desse segmento, porque não adianta só estudar se não entender. Então entender é começar a pesquisar outras coisas para compreender esse universo, aprender a perceber o cliente. E eu gosto de falar perceber e não ouvir, porque ouvir você só precisa do ouvido. E quantas vezes um cliente, ele não só está te falando, mas o corpo dele está te dizendo outra coisa. Às vezes tem cliente que entra com o corpo apressado na loja, falando alguma coisa assim, e você pergunta assim, o senhor está com pressa? Não, não está não. Ele precisava falar, o corpo dele está dizendo que está. Perceber o cliente significa você estar atento. E para perceber é audição, olfato, percepção. Ou seja, é colocar os 5 sentidos. E depois que você estudar, entender, perceber, você está apto a solucionar. Então quem é o vendedor empreendedor? O vendedor empreendedor é o que tem visão de negócio. Ele é uma empresa, ele é SA. E aí, vocês que estão ouvindo esse vídeo, vou fazer um convite para vocês. Será que se você que trabalha com vendas fosse perguntado assim, você trabalha para quem? Você ia responder o quê? Via de regra a resposta que eu escuto é, trabalho para fulano, trabalho na loja tal.
Vendedor que acha que trabalha para os outros não é empreendedor. Porque antes de mais nada, ele pode ter uma relação de emprego com aquela empresa, mas ele trabalha para ele. E se ele entende que trabalha para ele, ele vai dar o melhor de si. Porque vendedor que pensa que trabalha para o outro, o pensamento dele é: para que eu vou vender mais para deixar meu patrão mais rico? Agora aquele que trabalha para ele, que pensa que trabalha para ele levanta mais cedo, ele deita mais tarde, o tempo livre dele ele estuda. Outro dia um vendedor falou comigo assim: mas eu vou ficar usando meu tempo de casa para estudar, para deixar a empresa do meu patrão melhor? Eu falei: não, meu amigo, você vai usar o seu tempo de casa para estudar, para você ser uma pessoa melhor, né? E então a gente precisa começar a entender isso. E aí, o que eu falo do vendedor empreendedor? É aquele vendedor que se planeja como uma empresa, é aquele vendedor que tem que se perguntar: qual que é meu negócio? No mesmo jeito que a empresa tem que perguntar qual que é o negócio dela, ele tem que perguntar: qual que é o meu negócio? Ele tem que se perguntar: onde que eu quero chegar? Qual que é meu plano? A empresa não tem o objetivo dela, ele tem que perguntar onde que ele quer chegar. Ele tem que se perguntar o que ele precisa fazer para chegar lá. Quais são as metas dele? Ele é que tem que definir. Tem vendedor que fala: não, a empresa passou uma meta tão alta. A gente está vivendo hoje um negócio no mercado que a gente está chamando de síndrome do subdesempenho satisfatório. Sabe o que é isso? A empresa coloca uma meta, exemplo, 100 mil. Os vendedores vão lá, briga, para baixar para 90. Aí eles fazem 95 mil de venda. Era 100, brigou para baixar para 90, atingiram 95. Comemora, faz festa, ganha premiação. Mas por que está ganhando premiação? Porque a gente bateu meta. Não. Você bateu a meta do subdesempenho, que era 100, e vocês puxaram para 90. Que mérito tem isso? Então a gente precisa começar a entender que o vendedor não é aquele que fica esperando a meta da empresa, não. Vendedor, raras vezes eu vi pessoas desse jeito, que falavam: a meta da empresa para ele é 100. E ele falou: a da empresa é 100, mas a minha é 150. Aí ele está se planejando como uma empresa, né? E ele tem que se perguntar quais são as pessoas-chave que ele vai se valer para chegar lá, como que ele mede o desempenho, como que ele pensa a empresa dele, que é a ele S.A. Então, o convite que eu faço para você se tornar um vendedor empreendedor é tentar, pelo menos, começar a fazer essas perguntas e refletir sobre elas. Primeiro, o que eu vou vender esse mês? Dentro do portfólio da empresa, o que eu vou escolher para focar e concentrar e vender muito? Porque às vezes você não vai conseguir vender tudo, você vai ser comprado em muitas coisas. Um dos melhores vendedores de imóveis que eu conheço numa imobiliária que a gente trabalha, ele não pega 20 imóveis uma vez para vender, não. Ele pega um imóvel e começa a pensar: quem que eu conheço que tem a cara desse imóvel? E ele foca nesse imóvel até vender, depois ele vai para outro, depois vai para outro, e ele sempre ganha as premiações de venda, né? Depois, para quem vender? Então tem que pensar, para cada produto você tem que pensar um cliente. Então você tem que olhar a carteira de clientes, tem que cadastrar o cliente, né? Como vender? Ele se preocupa no jeito dele vender, no argumento dele, né? Ele tem o jeito próprio dele para poder marcar. Quais serão os seus diferenciais? O que ele tem como diferencial? É ele S.A. O que ele está pensando como diferencial dele? Como que ele vai fazer para explorar o potencial do cliente? O cliente não gosta de passar informação. Claro que não gosta. Já notou como é que a gente pede informação? Sabe que você pode me dar seu cadastro? Não, estou com medo. Parece que eu estou, sendo assaltado. Agora tem vendedor que te leva na lábia, conversando, naquela conversa ali, ele já sabe onde você mora, daí a pouco ele já fez seu cadastro sem você perceber, né? E depois, como que ele vai manter você como cliente? Que tipo de pós-venda que ele faz? Ele precisa colocar essas metas para ele. Isso é muito mais postura do que qualquer outra coisa. As pessoas que eu conheço que fazem isso trabalham na mesma loja do outro que não faz. Trabalham na mesma empresa, na mesma indústria do outro que não faz. Eu conheço um representante que o pensamento dele é assim. E esse caso é muito legal. O pensamento dele é assim: 5 horas da tarde, talvez eu não consiga chegar na cidade lá para vender hoje ainda, mas se eu for para a cidade e dormir lá, amanhã eu começo mais cedo. E aí, um dia eu conversei com ele e eu descobri uma coisa, e é muito legal. Esse caso é de um representante de uma indústria, eu acho legal esse caso. Ele falou: Marcos, sabe por que eu só gosto de pegar mercadoria cara para vender? Porque a comissão é maior, porque eu tenho filho que estuda em escola particular, eu gosto de ter carro bom, eu gosto de viajar todos os anos, então quanto mais caro eu vender, melhor para mim. Puxa vida, e ele é o líder de vendas dessa empresa.
ele é o cara que todos os anos bate a meta. E aí eu pergunto, por que os outros não pensam desse jeito? E aí na hora que você olha, ele tem um carrão, tem uma casa, o filho, um está fazendo engenharia, o outro está fazendo odontologia, se não me engano. Então, enfim, é disso que nós estamos falando, o Eu SA. É nisso que nós discutimos essa palestra, tem muito mais casos. Fica aí o convite, eu sou o professor Marcos Fábio, entre lá no nosso Face, na nossa página, curta a nossa página, seja bem-vindo. Um abraço e até a próxima.